Olá, pessoal de Tumiritinga e Galileia. Aqui quem fala é o Van, da Assessoria Técnica Independente do CAT, e esse é o Minuto ATI. Está começando mais um Minuto ATI, que é um espaço da Assessoria Técnica Independente do CAT para comunicação direta com vocês, população atingida do Território 5. Por aqui, vocês ficam informados sobre o trabalho que a ATI realiza e também sobre assuntos importantes do processo reparatório da Bacia do Rio Doce e nos municípios de Tumiritinga e Galileia. Fiquem ligados e continuem conosco. E o Minuto ATI de hoje traz duas pautas relevantes para os atingidos e atingidas. A primeira delas trata da decisão judicial sobre o auxílio financeiro emergencial, que foi expedida pelo juiz Vinícius Kobuti. É importante destacar que essa movimentação ocorre após as pessoas atingidas relatarem às ATIs o recebimento de cartas com negativas de acesso ao AF pela Fundação Renova em razão da assinatura do termo de quitação via novel ou PIN. Essas cartas foram recolhidas pelas ATIs no início deste mês e enviadas para a Defensoria Pública. Já a segunda pauta se refere sobre a reabertura da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial, a CTOS, e a participação de atingidos nesse espaço de governança. Estamos aqui hoje com a Júlia Veloso, coordenadora da equipe de Direitos e Participação do CAT-ATI, que traz maiores informações sobre esses processos. Oi, Júlia, bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Então, antes de explicar sobre a decisão, seria importante você contextualizar a população atingida sobre como estavam as discussões em torno desse processo. Então, Van, no dia 28 de fevereiro deste ano, os Ministérios Públicos e Defensorias Públicas dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, as chamadas instituições de justiça, apresentaram uma petição na qual, dentre outras questões, elas comunicaram ao juiz Vinícius Kobuti sobre o abuso praticado pela Fundação Renova ao enviar cartas às pessoas atingidas com a negativa do direito ao auxílio financeiro emergencial, o AF, Essa negativa vinha sendo feita devido à assinatura de termo de quitação de novel pelas pessoas atingidas que receberam indenização por esse sistema. Nessa petição, as instituições de justiça apresentaram um pedido para que a Fundação Renova não faça a negativa de AF com esse argumento e pedindo ainda para que o juiz reconheça o direito ao AF dessas pessoas atingidas que receberam a negativa com base no recebimento da indenização. Muito importante esse posicionamento das instituições de justiça, né, Júlia? E principalmente as pessoas atingidas saberem desse posicionamento. Agora eu queria fazer uma outra pergunta sobre o que as empresas e a Fundação Renova disseram sobre o caso. Após essa petição das instituições de justiça, em 15 de março, o juiz Vinícius Kobuti determinou a intimação das empresas e da Fundação Renova com urgência para que elas se manifestassem sobre as negativas de AF, com fundamento no termo de quitação do novel. Nessa mesma decisão, o juiz chegou a multar a Fundação Renova no valor de R$50 mil por ato atentatório à dignidade da justiça, devido à não apresentação de informações solicitadas sobre os requerimentos de novel. O juiz ainda determinou a inspeção judicial do sistema novel, marcando algumas audiências com advogados para isso. No dia 20 de março, após serem intimadas com urgência, tanto as empresas Samarco Vale BHP quanto a Fundação Renova apresentaram suas manifestações no processo. Sobre o pedido das instituições de justiça de reconhecimento imediato de AF a todos aqueles em que a solicitação foi indeferida, as empresas alegaram que já existe decisão judicial que indeferiu tal pedido. Além disso, tanto as empresas quanto a Fundação Renova defenderam que a adesão no novel implica em quitação definitiva, ampla e integral, que abarcaria qualquer pretensão financeira dos atingidos, sejam as indenizatórias ou as emergenciais. Elas lembraram que a legalidade dessa quitação foi reconhecida pela segunda instância através do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, e afirmaram que não haveria descumprimento de decisão judicial por parte da Fundação ao negar o AF àquelas pessoas que ainda não eram beneficiárias de AF no momento da adesão do novel. A Fundação Renova alegou ainda que o atual cenário não seria mais de emergência, já que existem outros programas em execução que tratam de danos nas mesmas áreas. Por fim,
Em sua petição, a Fundação Renova pediu ainda a reconsideração da multa de R$ 50 mil que o juiz tinha aplicado, né, afirmando que agiu de boa fé e que não houve a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Ao final, a Renova ainda pediu que, caso o juiz entendesse pela possibilidade de pagamento de AF aos atingidos que tenham aderido ao novel, que fosse assegurada à Fundação a possibilidade de avaliação da elegibilidade ao AF de cada atingido, considerando os requisitos previstos no termo de transação e ajustamento de conduta, o TETAC, né, que é aquele acordo firmado lá em 2016. Ainda sobre o auxílio financeiro emergencial, o AF, o que diz a decisão judicial do dia 25 de março? Então, essa decisão de 25 de março é uma decisão na qual o juiz Vinícius Kobuti aborda questões em torno do acesso ao auxílio financeiro emergencial pelas pessoas que ainda não receberam o AF, mas já receberam indenização pelo sistema novel. O juiz afirma ser censurável e reprovável a postura da Fundação Renova de negar as solicitações de AF somente porque as pessoas assinaram termo de quitação ao receber a indenização pelo novel. Segundo ele, essa negativa está em desacordo com uma decisão judicial que foi proferida lá em 2022 pelo então juiz Michael Procópio, que na época decidiu que o AF não poderia ser cortado por conta da adesão ao novel. Também na época ele determinou o imediato restabelecimento do AF aos atingidos que tinham aderido ao novel e que tiveram seu AF cortado por tal motivo. O Vinícius Kobuti afirma que se a Fundação Renova interrompeu o pagamento do AF em razão do ingresso no novel e foi obrigada a retomá-lo por decisão judicial, é evidente que ela também não pode negar o pagamento do AF a quem já tinha recebido indenização pelo novel anteriormente. Além disso, Van, nessa decisão de 25 de março, o juiz considerou que essa atuação da Fundação Renova trata-se de litigância de má-fé. Ele aplicou uma multa no valor de R$ 250 mil, alegando que essa postura de tomar interpretações unilaterais reitera o descaso da Renova pelas decisões judiciais e pela autoridade do Poder Judiciário, né? E o juiz também diz que isso traz consequências negativas para o processo reparatório e também para a imagem do Poder Judiciário e demais órgãos públicos que conduzem o caso. Ao final, o juiz também determinou uma série de medidas a serem cumpridas no prazo de 10 dias, a fim de preservar o direito das pessoas atingidas de acessarem o AF, independente de sua adesão ao sistema novel. Então, além de determinar a Fundação Renova que pare de negar o AF às pessoas atingidas com fundamento na assinatura do termo de quitação do novel, o juiz também determinou que a Fundação faça a imediata avaliação dos casos que tiveram o AF negado com esse mesmo fundamento. A Fundação também deverá apresentar, nesse prazo de 10 dias e sob sigilo, uma lista completa de todas as pessoas atingidas que tiveram sua elegibilidade ao AF negada com base no recebimento de indenização pelo novel. Além disso, o juiz ainda faz uma série de proibições para a Fundação Renova e para as empresas, sob pena de multa e investigação criminal por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de descumprimento, né? Ele proíbe a Fundação de efetuar qualquer suspensão unilateral do AF, a proibindo também de adotar interpretação genérica para negar a concessão do auxílio financeiro, né? E tanto empresas quanto Fundação Renova ficam igualmente proibidas de adotar qualquer interpretação unilateral no sentido de afastar o estado de emergência ou decidir unilateralmente sobre as condições de retomada das atividades econômicas ou produtivas. Entendi, Júlia. Muito obrigado. Você poderia nos explicar o que é o princípio da reparação integral abordado na decisão e como o juiz Vinícius Kobuti se manifestou sobre ele? Então, a reparação integral, ela trata-se de um conjunto de ações organizadas com o objetivo de reparar os danos de ordem material, moral, individual ou coletiva, né? Sendo ela um direito garantido a todas as pessoas atingidas. A reparação integral é um princípio aplicado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos nos casos de graves violações de direitos humanos, e ele foi reconhecido enquanto direito pelos próprios acordos assinados pela Samarco, Vale e BHP. O direito à reparação, justa e integral também foi reconhecido na Política Estadual dos Atingidos por Barragens, a PEAB, que é uma lei estadual do ano de 2021. E agora, mais recentemente, também esse direito foi reconhecido na Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, a PENAB, que foi aprovada no final de 2023. E então, nessa decisão de 25 de março,
o juiz Vinícius Kovucci utiliza-se do princípio da reparação integral para afirmar que o AF deve ser pago enquanto não houver a reparação integral, a reparação total das áreas afetadas e que isso permita a retomada das atividades produtivas e econômicas, né? Então, segundo o juiz, aceitar uma quitação irrestrita com efeitos futuros pela simples adesão ao novel representaria uma violação ao princípio da reparação integral, pois não haveriam mais motivos para reparar, né? E nesse sentido, o juiz traz que a duração do pagamento de AF depende tão somente da atuação da Fundação Renova e das empresas responsáveis pela reparação. Então, quanto mais efetivas as ações visando a reparação integral, maiores as possibilidades de redução do tempo de pagamento do auxílio financeiro. E aí o juiz considerou que as ações de reparação que são executadas pela Fundação Renova são executadas de forma incompleta e que a suposta quitação integral total e restrita do novel, né, que foi dada pelas pessoas atingidas, foi dada em um momento inicial da reparação sem as informações suficientes sobre essa quitação. Muito obrigado, Júlia, por nos informar sobre essa importante decisão judicial e resgatar todos os passos desse processo. Agora, traremos uma breve atualização sobre a reabertura da CTOS e a circulação de informações na Bacia do Rio Doce, que vinculam esse espaço de governança ao recebimento do AF. Júlia, o que é a CTOS e como ela se estrutura? Então, a CTOS é a Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial. Essa Câmara Técnica ela é responsável por monitorar e fiscalizar alguns programas da Fundação Renova, como, por exemplo, o Programa 1, que é o Programa de Cadastro, o Programa 2, que é o Programa de Indenização Mediada, o PIM, e também o Programa 21, que é o Auxílio Financeiro Emergencial. A CTOS ela está desativada desde o início de 2023, mas esse tema está para ser tratado na próxima reunião do Conselho Interfederativo, o CIF, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de abril próximos. E sobre os abaixo-assinados que as pessoas atingidas estão nos perguntando, é preciso assinar algo para ter acesso ao AF? Então, os abaixo-assinados são instrumentos muito importantes e que podem ser utilizados pela população de uma forma geral. Mas antes de assinar qualquer documento e passar seus dados pessoais, é importante que a pessoa busque informações sobre qual o objetivo daquele abaixo-assinado, para que ele será utilizado, para quem será entregue, entre outras informações que são importantes, né? Algumas pessoas atingidas trouxeram para as equipes da ATI dúvidas sobre um abaixo-assinado que está circulando nos municípios, né? Inclusive em toda a bacia do Rio Doce. E o documento em questão é parte de uma mobilização de algumas comissões de atingidos, mas não possui nenhum vínculo com as assessorias técnicas independentes. Também não possui vínculo com as instituições de justiça. Mas é importante a gente dizer que a reabertura da CTOS, né, essa Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial, ela não implica no reconhecimento ao direito de recebimento imediato do auxílio financeiro emergencial. O acesso ao AF ele depende do preenchimento dos requisitos que foram pactuados lá em 2016 no termo de transação e ajustamento de conduta, que é o TETAC, e os requisitos são, né? A pessoa atingida, ela precisa ter cadastro na Fundação Renova e ela precisa comprovar a sua dependência financeira da atividade produtiva ou econômica que foi interrompida pelo rompimento da barragem de Fundão. E esse é um ponto, né, do qual a gente já conversou e a decisão traz esclarecimentos sobre isso, que a Fundação Renova ela vai analisar as solicitações de AF com base nesses requisitos que estão especificados no TETAC. Muito obrigado, Júlia, por essas informações. A gente espera que você possa retornar e continuar contribuindo com a participação informada para as pessoas atingidas do Território 5. O CAT-ATI continua acompanhando os processos judiciais referentes aos eixos prioritários e, havendo novas atualizações, a população atingida será informada. E este foi o nosso Minuto ATI de hoje. Para mais informações, fique ligado e continue acompanhando os nossos canais de comunicação. Eu fico por aqui e até breve.